A gente vai começar falando com vocês daquela questão que todo mundo tem dúvida, que é a questão de que tipo de lâmpada eu uso em determinado lugar, né? Da temperatura da cor. Se eu uso a lâmpada quente, morna, fria, tem gente que nem sabe que existe a morna ou neutra, né? Isso. Que é um meio. Vamos primeiro explicar o que é cada coisa, né? Porque a gente fica naquela questão. Hoje eu acho que muita gente já começou a se familiarizar com esses nomes, mas para quem ainda não sabe, vamos lá. Existe aquela lâmpada que emite a luz branca, existe aquela lâmpada que emite a luz amareladinha, mas ela tá quase branca, amarelada. É uma Isso. coisa assim. E existe aquela lâmpada que reflete realmente a cor amarela. E aí o que acontece, né? Essa amarela é o que a gente chama de lâmpada quente. Aquela que está no meio do caminho, a gente chama de lâmpada morna. E a que é a mais branca, a gente chama de lâmpada fria, tá? E aí, assim, isso foi uma nomenclatura dada a partir de um estudo, claro. O que é a gente falar que uma lâmpada é morna, quente ou fria? É quando você bota um metal em brasa, né? E aí a cor que vai acendendo, né? Aquele metal, não tem quando fica aquela luz. Isso. Então aí de acordo com a temperatura que você vai aumentando, foi feita mais uma comparação, quente, né? Até feito em Kelvin, né? Nem em graus Celsius, né? O estudo. E aí, quanto mais quente, ela fica mais amarelada. Isso. E mais fria, ela fica mais esbranquiçada. Exatamente. E aí, assim, né, a gente tem esses, para quem quer uma questão técnica, porque existem lâmpadas e lâmpadas, né, gente? A gente tem lâmpadas de marca certificada e que com certeza elas vão refletir a iluminação na cor correta, e existe aquelas xing-ling lá que a gente compra às vezes por questão de economia mesmo, porque não está dando para poder comprar uma de melhor qualidade. Desculpa. A lâmpada quente, ela está variando na faixa de 2.700 a 3.000 kelvins. Então isso é uma especificação que você vai achar nas embalagens das lâmpadas para você se certificar que você está comprando na temperatura certa. A lâmpada morna, ela vai estar variando na faixa de 4.500 Kelvin. E a lâmpada fria, que ela nem é tão usada assim em ambientes residenciais, ela está na faixa já dos 6.000 Kelvin. Não é tão usada, não tão indicada. Não é usada, as pessoas até usam, é um grande erro que a gente vai explicar para vocês. Isso. Um grande erro é encher de luz branca dentro da sua casa. Não faça isso. Por quê? E aí tem um equilíbrio, a gente vai chegando lá conforme a gente for explicando, né? E aí a gente fez uma marcação aqui para vocês conseguirem identificar. Aqui não é quente, né? Essa aqui é quente? Ó, não sei se dá para vocês verem o facho de luz, dá para ver aqui no cantinho. Eu não vou aparecer, não tem problema não, só a voz já tá bom. Ó, essa daqui é a lâmpada quente, vocês veem que ela incide, ela reflete uma cor mais amarela. Essa daqui é a morna. Você vê que ela é levemente amarelada, mas não é amarela igual a outra. E a outra, ó. E a branca, branca, não sei se a gente consegue ver. consegue, eu acho que aí dá pra ver, ó. E a branca é essa aqui que eu tô segurando, e ela é bem branca mesmo, você consegue ver. Ela reflete quase azul. Ela chega a ser azulada. Ela chega a ser azulada. Vamos juntar as três aqui rapidinho pra ver se consegue botar sem ofuscar. Virar aqui, ó. Aqui não dá pra ver Não muito dá bem. pra ver direito. O melhor é assim mesmo. A gente colocar assim. E aí, né, o que acontece? Essa linha aí que tá com o facinho é a que a gente menos recomenda usar. Mas, se você precisa de uma iluminação muito forte para uma tarefa muito específica, que você demanda ali um cuidado, uma meticulosidade muito grande naquela atividade, aí que você vai usar ela. Por quê? A gente tem um negocinho aqui dentro da nossa cabeça, que não é necessariamente nos nossos olhos, mas lá dentro do cérebro nosso, que essa luz branca, ela causa, ela libera uns hormônios ligados ao estresse. Então ele causa na gente muita tensão. A gente fica com aquela sensação de despertar, de não ter sonolência, não ter nada disso. É pra gente ficar o tempo todo atento.
que você consegue uma iluminação muito boa e aí você enxerga muito bem os mínimos detalhes, porque ela causa bastante contraste. Agora, a luz amarela, ela já é o contrário, ela já ajuda o nosso corpo a liberar a melatonina, que é o hormônio do sono, e que é causa Ajuda a relaxar, aconchego, né? um momento de relaxar, que é o que a gente quer quando está em casa, né? A gente não quer ficar em casa com aquela sensação de estresse, de nervoso, de ter que fazer, de ter que agir, aquela sensação de atenção o tempo todo. Não, tem atenção e tensão. Não, a gente na nossa casa quer relaxar, quer ter aquele momento gostoso. Então, esse é um grande erro que as pessoas cometem, sem saber que estão cometendo. Porque a gente às vezes compra a lâmpada e fica pensando assim, a amarela é só para poder mostrar a decoração e não vai clarear direito minha sala vai ficar escura, eu não quero aquilo na minha casa, não enxergo bem. Não, gente, isso aí vai depender da potência, da quantidade de luz realmente que você está botando na sua casa. Inclusive, a gente, né, quando faz nossos projetos, a gente cria várias cenas. E se você precisa de bastante iluminação, você vai acender mais lâmpadas e criar uma iluminação para aquilo. E aí, se não chegou naquele momentinho que você já está à noite, que você quer relaxar mesmo para depois de dormir, você já vai diminuir a quantidade de luz da sua sala. Por isso que a gente coloca várias sessões separadas. Aquele interruptorzinho. Interruptorzinhos. E aí a gente vai acendendo conforme você quer criar uma cena realmente. Eu quero agora aquele momentinho de relaxar. E você acende poucas luzes, mas o ideal é que todas, principalmente na sala e nos quartos, sejam amarelas. Não coloca luz branca. Agora vamos falar assim, eu tenho um escritório, ou então no meu quarto eu tenho uma área de trabalho. E aí ali eu queria ter essa atenção, eu queria ter assim, enxergar bem. Ou então eu trabalho com coisas manuais e eu precisava enxergar bem. O que eu faço? Coloco uma iluminação pontual naquele lugar com a iluminação branca ou até a neutra, porque a neutra ela também vai ter uma pegadinha um pouquinho do amarelo, que aí não vai te deixar tão estressado, vamos dizer assim, mas também não vai te dar aquele sono e aquele relaxamento que a luz amarela proporciona. Eu vou um pouco até mais além. Se você precisa exercer alguma tarefa, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A gente tem no nosso quarto, às vezes, um cantinho para trabalhar ou para estudar. Aquela hora que você, às vezes, quer ali terminar alguma coisa do trabalho e que você só tem dentro do seu quarto. Coloca uma luminária de mesa com luz fria, né, a branca, nesse cantinho que você vai colocar. E a iluminação do teto, você vai mesclar a amarela, a quente e a morna. Como o Francine falou, divide sessões no seu quarto, que aí você sessões onde tem cores, isso, de forma que você vai fazendo as suas cenas, dependendo do ambiente que você quer no seu quarto. Tá quase na hora de dormir, pouca iluminação. Ou não, tô trocando de roupa. Às vezes a maioria das pessoas não tem closet, estão dentro do quarto mesmo, tô trocando de roupa, quero calçar um sapato, quero ver qual o look que eu vou fazer. Aí você vai botar um pouco mais de luz. E no caso daquela tarefa lá na mesa de trabalho, você vai ter uma luz branca ali para poder te ajudar a estar alerta nas suas atividades. Mas cuidado, porque a luz branca ela altera a cor das coisas. Sim, não, como eu falei, só para atividades de estudo, de trabalho, essas coisas. Maquiagem não, gente. Maquiagem não bota luz branca, porque depois quando você sair lá fora, você vai olhar e falar, meu Deus do céu. Essa foi a maquiagem que eu fiz, não acredito. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Para maquiagem, a luz ideal é a morna, tá? Porque você vai conseguir visualizar bem. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Porque quando a luz do sol é que cor amarela. Então a luz do sol é onde a gente consegue ver perfeitamente todas as cores. Você consegue ver perfeitamente todas as cores. Então a luz amarela é a que representa, é a mais fiel à luz do sol. Isso. Então você vai conseguir visualizar bem melhor as cores. Então em closet, em lugar que você vai fazer maquiagem, ou se você trabalha e precisa no seu trabalho ver cores, por exemplo, eu trabalho com pintura, né? Vou fazer bijuteria, eu preciso ver as cores perfeitamente, né?
né? Qualquer coisa ligada à moda. Então, de repente, você vai mesclar a neutro com a quente. Isso. Então, a gente geralmente tem que tentar pegar o melhor de cada lâmpada e usar a nosso favor. Então, você vai nos lugares que você precisa daquilo, você vai usar a branca. Mas geralmente o ideal para ambientes residenciais é usar a amarela, morna ou a quente. morna, isso aí. Só tem um detalhe, né, gente? Lembra que a gente falou na última live sobre cozinha? Que na cozinha a gente mescla a lâmpada fria com a lâmpada morna. Justamente porque a cozinha né? é o lugar que a gente precisa de estar atenção, alerta, você precisa enxergar muito bem. E aí, uma coisa que também a gente tem para dizer é a questão da luz, os tipos de iluminação. Tem a luz geral, a iluminação geral no cômodo, que geralmente é aquele ponto central lá que já vem furado na laje, né? Isso. É aquele ponto central que vai iluminar todo o ambiente. É aquele que vai dar a maior luz para o ambiente todo. Que geralmente tem que ser até a mais forte. Isso. Depois você tem a iluminação focal, né? Localizada para aquele ponto que aí você pode usar para decorar, Vai por iluminar exemplo, quadro, para chamar a atenção de um revestimento 3D. Outra pode ser as mangueiras de iluminação. Às vezes podem até ser de arte, né? Que a gente bota foco. Isso. Para você criar aqueles pontos de interesse no seu ambiente. E aí você pode ter a luz direta e a luz indireta, que aí é aquelas que a gente usa no gesso e que estão com a fita de LED ou os perfis metálicos embutidos. A gente até trouxe aqui para mostrar a vocês a questão dos perfis e das fitas. Ó, a luz direta é aquela que você vê a luminária e ela não tem nada de difundir, que faça o difuso da iluminação. Por exemplo, quando você bota uma lâmpada do tipo essa de spot, ela vai fazer uma iluminação direta em cima do objeto que você quer destacar. Quando você coloca ela embutida no gesso, ou você coloca ela num perfil como esse daqui, que é um perfil de LED, aquelas mangueiras de LED com a mangueira de LED, aí a gente chama de iluminação indireta. É aquela que você não tem um ponto focal direto no objeto que você está colocando, tá? E aí também tem aqueles casos de luminárias que também tem essa iluminação indireta, tá? Tem luminárias que você não enxerga a lâmpada, Isso. ela fica expandidinha. Normalmente aquelas só vem a leitosas, luz. né? Isso. Ou então tem umas que são fechadinhas e você só enxerga a luz ali ao redor. Isso. Então elas também têm essa iluminação indireta, não fica aquele foco luminoso direto nos olhos. E causa geralmente aquela sensação gostosa, confortável, não ofusca a nossa visão. Agora aqui, gente, isso daqui foi o que a gente falou lá na live de cozinha, que a gente pode colocar embaixo do armário superior para poder iluminar a bancada. Já que a gente está aqui, perfeito. vamos mostrar. Você pode aqui botar, pertinho. se você tiver uma cavinha, que aí a gente já faz os móveis agora, com essa cavinha cortada, tipo como se fosse um dentinho. Ó. Que você encaixa, você pode encaixar só a fita de LED, mas você pode, se você não ou o perfil para o acabamento fica mais bonito. Que ele tem esse perfil que fica embutido, Isso. tá? Que ele tem um acabamento mais bonitinho só na frente, mas a parte de trás não é tão bonitinha. E também tem um Mas perfil tem um que a gente sobrepõe. Tá? E aí você fixa lá, então você já tem sua cozinha. Não vai fazer mais armário, não vai mexer em nada, esse perfil é ideal, porque aí você só vai fixar lá ele, só temos que lembrar um pequeno detalhe. Esse reatorzinho aqui vai precisar, driver, né? ele vai precisar ficar lá também em algum lugar, dentro do armário de preferência, para ninguém ver. Mas não se esqueçam que tem Essa pecinha, porque é o que faz a transformação da lâmpada de 12 volts, que as fitas de LED são 12 volts, para 127, né, que é a nossa rede de energia. Uma outra coisa que a gente gostaria de falar para vocês é com relação aos spots. Tá? Existem hoje no mercado aqueles spots prontos, onde a gente já coloca o spot e a lâmpada já vem agarrada junto, ou seja, é uma peça única. Tá? Esses spots têm um custo mais em conta, porém a gente tem que levar em consideração que quando queima, tudo bem que a lâmpada de LED ela tem uma durabilidade muito maior, alta, mas não acontece, tá, gente? acontece. E outra coisa, a qualidade
dessas lâmpadas que vêm embutidas nesses spots, Então, geralmente aquelas mais baratinhas. aquelas mais simples, tá? Então, serve, mas... Ela atende, mas é uma coisa que a gente tem que ficar ligado que talvez vai parar de funcionar antes ou a qualidade da iluminação dela não vai ser tão boa. Então, o ideal é comprar de repente desse aqui e você comprar a lâmpada separado, porque aí depois você só troca a lâmpada, não vai dar aquele trabalho de mexer no gesso. Uma outra peça que a gente usa muito em iluminação, para fazer a iluminação geral do ambiente, são as placas de LED, tá? E aí elas têm de diversos tamanhos, com diversas voltagens. Essa daqui que está na minha mão, por exemplo, é de 12 volts, que normalmente a gente usa em banheiro. Ela tem um tamanho ideal para iluminar, fazer uma iluminação geral de um banheiro. No caso de um quarto, se ele não for muito grande, eu já indicaria de 18 volts, 18 a 24, né? Dependendo do tamanho do quarto, porque vai variar sim, de acordo com a área que você quer iluminar. E aí ela também tem diversos formatos. Essa daqui ela tem uma cavinha também, tá? Ela fica um pouquinho embutida. Tem umas de embutir e tem umas de sobrepor. Tem que tomar Essas cuidado daqui são as de com embutir, isso, tá, gente? Porque a de embutir só funciona para gesso. Isso. E a de sobrepor pode ser para qualquer lugar. Você pode usar na laje. Na laje direto. Não se preocupem com isso, que às vezes a pessoa na correria compra errado e depois vai ter que ir lá trocar. Então, só para dar uma recapitulada, porque muita gente perguntou sobre isso. Que tipo de lâmpada a gente usa em quarto? A gente vai usar preferencialmente as mornas e quentes. Pode mesclar, tá, gente? Pode mesclar, e dependendo do local, pode botar a central morna e aquelas outras, aqueles foquinhos extras que você coloca na quente. No caso de banheiro, ideal é mesclar, assim como a cozinha, banheiro e cozinha, mesclar a lâmpada fria com a morna ou a fria com a quente, tá? Dependendo do que você faz no seu banheiro, tá, gente? Tô falando isso porque tem gente que gosta de ler no banheiro, tem gente que gosta de ficar lá no joguinho. Tem gente que vai fazer a maquiagem no banheiro. Tem gente que tem banheira e aí tem aquele momento de relaxamento. Então, nesses pontos que você vai relaxar, ou que você vai fazer maquiagem, coisas ligadas a cores que são importantes, vai ser sempre a lâmpada quente. Isso. E aí é geral, tanto do banheiro quanto da cozinha, você pode usar a morna ou a fria. Mas olha aqui, não botem morna e fria em sala. Não coloque, pelo amor de Deus. Não, por favor. Só se for naquele ponto específico que você for fazer um trabalho e aí você coloca uma lâmpada direcionada. E aí vai ser um abajur, uma luminária ou né? um foco, por exemplo, só naquela em cima da sua mesa de trabalho. Você bota um spot de luz branca ali em cima naquele ponto. Isso. Mas a luz branca causa estresse na gente. E ela atrapalha a gente a dormir. Por isso que tem muita gente que fica com a luz acesa no quarto, a luz acesa na sala branca, e aí tem dificuldade de dormir à noite, porque o sono não vem. Gente, deixa eu falar uma coisa. A gente liberar melatonina, né, gente? Isso não tem nem a ver com iluminação propriamente dita, mas tem a ver com luz. Muita gente tem mania de ficar no celular na hora de dormir. Esquece eletrônico, gente, porque o celular, os tablets, ele emite uma luz para os nossos olhos que deixam a gente... que é ligada a essa luz branca, porque depois a branca ela fica azulada, né? E ela causa essa sensação de estresse na gente. Então quem tem essa mania ou bota a luz do celular mais fraquinha possível. Inclusive tem celulares, o meu tem isso, que é o filtro de luz azul. E aí o celular fica todo mais amareladinho. Isso. Mas ele não vai causar tanta essa sensação de estresse na gente por causa disso, porque a luz branca causa isso, gente. É um negócio lá hormonal, lá dentro do nosso cérebro. É involuntário. Não é uma coisa que É você, em mim causa, nela não causa, não em todo existe, mundo. é em todo mundo, tá? E aí vamos lá, vamos mostrar então as luminárias agora, que olha, a gente tem bastante opção, tá? Vocês querem já ir deixando pergunta, a gente tem bastante gente aqui acompanhando, deixa eu só dar uma passada aqui para ver se passou alguma pergunta. Inclusive, teve uma pessoa que deixou uma pergunta, aí umas perguntas foram ligadas a realmente essa questão de qual tipo de lâmpada usar e tal. Olha lá. Vai mudar, muda, Elaine, muda mesmo, porque faz diferença. Faz diferença danada. Perguntando essa questão para quarto, qual que é ideal, então a gente já falou um pouquinho sobre isso. Agora teve uma pessoa que perguntou especificamente qual o tamanho do lustre ideal para mesa de jantar. E então aí já que a gente tem muito lustre aqui, onde a gente está,
Aonde a gente está A aqui? gente fica alucinada. Eu já tô doida pra trocar o meu. Já tô aqui olhando. Menina, a gente veio ontem aqui, ela já ficou namorando o lustre. Eu já tô um tempo querendo trocar. Então, Obrigada, Dani, tá dando meu visual. Eu já ouvi dizer aí que eu tô com cara de gente rica, Tá, né? tá. Tomara que venha a riqueza junto, entendeu? Atraia, Com corte né? de Atraia. cabelo. Né? Se a riqueza vier junto com o corte, eu já vou ficar feliz a beça. Meu brinco virou aqui, mas tá bom, deixa o brinco. Mas aí voltando à questão do lustre, vamos lá. Mesa de jantar, você quer botar um pendente em cima da mesa de jantar. Gente, lustre normalmente, a gente meio que generaliza, mas lustre são aquelas peças que tem cristais, tá? Então, quando não tem cristal, a gente chama de pendente, tá? Pra gente ser um pouquinho mais técnica e corrigir aí os termos. Mas tudo bem, se você quiser continuar chamando de lustre, tá bom também. Mas enfim, é só pra gente identificar mais fácil. Deixa eu ver, Dani ama essa loja. Luz para mesinha de maquiagem, tipo camarim, coloca neutra? Sim, neutra, é a ideal. Porque ela vai iluminar o suficiente pro seu rosto, pra te dar uma luz boa. ou então mescla, bota a neutra com Não, mas a da mesinha. Mas a da mesinha, sim, direta, que vai ficar direta pra você. A ideal é a morna, tá? Que aí você pode botar uma mais potente morna, tá? À vontade, porque a gente não tem só a temperatura de cor, a gente também tem a potência. Então você pode botar E aí uma mais... nessa aí que as pessoas ficam assim, meu Deus, Sim, mas não. a luz quente é sempre fraca. Não, gente, é só botar uma potência Uma maior. exatamente. Porque a Não gente existe tem, sorte. olha, as lâmpadas de LED, elas variam de 1 até infinitos watts. Tem muito. Tá? A de 1 já é fortinha, dependendo do que você for usar. Então, ó, por exemplo, lá na minha cozinha, aqueles 3 pendentes que eu tinha na cozinha, cada lâmpadazinha daquela lá é de 1 watt. E ela, pra mim, quando eu acendo as 3, é mais que o suficiente para iluminar minha mesinha. Então, você pode ir testando também, entendeu? Vai comprar numa loja que você tem a opção de trocar. Então, você compra numa potência que você acha que você vai acertar, depois, se não der certo, você troca a potência, mas não troca a temperatura da Ou cor. então pede na loja pra acender, pra você conseguir Sim. ter uma noção. Mas geralmente as pessoas que trabalham na loja também Vão saber. vão te ajudar a explicar certinho qual Eu digo assim, que a potencial. gente possa testar, Sim, porque sim. às vezes um lugar é mais escuro, realmente, porque não tem incidência de sol. Enfim, vai depender muito da característica da arquitetura, né, do projeto interiores de cada ambiente. Mas aí voltando aos lustres, né, os pendentes. Vamos botar um pendente em cima da mesa de jantar, tá? Temos aqui a base da mesa de jantar. Vou considerar que isso aqui é a nossa mesa de jantar. Da base da mesa de jantar até o início do pendente, a gente indica uma distância de 70 centímetros. No mínimo e no máximo 80, tá? Isso. Não bota muito mais que isso, até porque senão a iluminação vai se perder. E essa iluminação em cima da mesa de jantar é para iluminar a mesa de jantar. Isso, não é a iluminação geral do ambiente. Então, ela é para focar, para iluminar essa tarefa que vai ser feita ali, que é a parte da janta, de refeição. Lâmpada morna ou quente, de preferência até quente, tá? Porque ela vai te dar. Diferença na sala sempre quente. Porque ela vai te dar aquele ambiente intimista para você Você receber vai as enxergar melhor pessoas. as cores dos alimentos, né? Isso. Vão ficar mais apetitosos. Vai te dar mais vontade de comer, isso é verdade. Mas aí então, a altura variando de 70 a 80 centímetros, tá? Sempre que você for colocar um pendente, por exemplo, na mesa de centro, tem gente que gosta de botar um bom pendente, ele vai ficar um pouco mais baixo. Só tem que tomar cuidado com essa mesa de centro, se na frente tiver uma TV, não vai dar certo. Isso. Uma sala só de estar. Isso aí, exatamente. E aí existe essa possibilidade, tá? De botar um pendente em cima de uma mesa de centro. Nesse caso, você vai ter que avaliar muito o seu espaço, de forma que você tem que pensar que eventualmente você vai abaixar naquela mesa de centro, próximo dela. Então, ó, não bata a cabeça. Eu não vou nem dizer a altura ideal. Porque vai depender do tamanho da sua mesinha, mas coloca numa altura que você consiga iluminar a mesa, mas que ela também não atrapalhe o campo de visão. Isso. Então, de repente, o ideal é que seja um pouco 60 ou 60, mais ou menos nessa altura média. aqui. Por baixo, tá, gente? Da luminária. Isso, do chão até o início da luminária, tá? Quando são dois ambientes, que tipo de ambiente? Escreve aí pra mim, Porque a Paula. Paula entrou agora, aí ela também perdi. Quando são dois ambientes, bota qual tipo de ambiente, que aí a gente diz. Porque a gente já falou, Paula, que a questão da sala
quarto, geralmente a gente vai usar a iluminação amarela, e a branca a gente vai usar em lugares que você precisa ter atenção, trabalho, então é um lugar que você precisa ter até atenção. Você não pode se desfocar, se desligar. Jantar está sempre quente ou morna, tá? Você não, como a gente falou, se você precisar de uma lâmpada para fazer alguma atividade específica, procure usar um abajurzinho, né? Aquelas lumináriazinhas focais para poder te ajudar naquele ponto que você desenvolve suas tarefas. Também pode ser, tá? Uma luminária de piso. Olha, por exemplo, hoje em dia a gente tem esse tipo de arandela aqui, ó. Vira um pouquinho a câmera, ela tá bem aqui, ó. Ela é um tipo de arandela que é muito bacana para esse tipo de atividade. Por quê? Você pode deixar ela para uma iluminação decorativa, mas eventualmente, se você quiser colocar ela em cima do sofá, porque você faz crochê, você faz tricô, faz alguma coisa assim, e aí gosta de estar confortável no sofá, você consegue direcionar ela exatamente para a sua tarefa que você está fazendo naquele momento. E essas luminárias estão sendo cada vez mais usadas porque elas já têm um design tão bonito. As luminárias em si, né? Mas esse tipo de arandela, elas estão sendo muito utilizadas como peças de decoração. Não só com a função de decorar, mas também com a função de iluminar, mas também com a função de decorar. Flávia está perguntando. Fala. Não. Flávia está perguntando qual a melhor iluminação para a ilha. Tendo um cooktop e também usa para comer. Tá, vamos lá. Se você tem só uma opção de iluminação, a ideal seria a fria, tá? Porque o cooktop, você está mexendo com fogo, aquela coisa toda ali, você demanda uma atenção maior. Se você tiver a oportunidade de colocar duas opções de iluminação, aí você vai mesclar em cima do cooktop. Então, porque na coifa, que geralmente a gente coloca se tiver a coifa, tem como você botar a lâmpada, tá? Isso. E aí, de repente, você pode colocar tanto a branca quanto a amarela. Você pode botar a geral da sua cozinha, que é o que a gente indica sempre, usar a branca ou a neutra, mas de preferência a branca. E aí, de repente, em cima do cooktop, especificamente em cima da área que você vai comer, colocar a amarela, porque aí você vai enxergar melhor a cor dos alimentos. Porque enquanto você está cozinhando, aí você vê, às vezes você fala assim, você está na luz branca. Nossa, esse negócio que tá tão branco, aí você vai e bota mais coloral, né? Bota mais coisa assim, e depois você vai ver na outra luz, você vê, nossa, ficou tão vermelho, mas é porque a luz te atrapalhou, te enganou. Exatamente. Exatamente. A iluminação é tudo. Gente, iluminação é tudo. Vocês não têm noção do que é um ambiente. Inclusive, ano passado, vou dando exemplo, a gente sempre vai à Casa Cor todo ano, né? E ano passado a gente teve a ideia de deixar, porque a gente sempre ia de manhã, às 5 da tarde. E ano passado a gente abre meio-dia, normalmente abre meio-dia e fecha às 10 da noite. Isso. E a gente sempre tinha o hábito de chegar logo no primeiro horário, logo que abria. Isso. E aí a gente falou assim, não vamos deixar pra gente ir no final da tarde pra ver tudo iluminado realmente. Porque até fica iluminado, mas de dia a gente não consegue ver bem esse jogo de iluminação tão perfeito quanto à noite. Então, assim, um ambiente aceso, todo iluminado, com os pontos, com as cenas criadas, iluminando os pontos ideais, com as luminárias bonitas, faz total diferença. É igual decoração de casamento, de festa. Vocês já viram? De dia, antes da festa e na hora da festa. Quando joga iluminação, você fica assim, caraca, é o mesmo lugar. É verdade. A iluminação faz uma diferença absurda em qualquer ambiente. Dani está perguntando se essa luminária pode ser usada de um lado só da cama. Pode. Fica até muito só interessante. cuidado com o tamanho do braço dela, tá? Para poder ela não avançar muito e ficar, dependendo de como for a sua arrumação. Porque olha só, se tiver uma mesinha de cabeceira aqui e a mesinha ficar aqui, vai ficar meio nada a ver, porque essa dela, vou mostrar de mais de lado pra vocês. É bem grandona, tá vendo? Então, geralmente, ela aqui é até maior do que a profundidade que a gente usa de mesinha de cabeceira. Isso. Então, você tem que tomar cuidado para ela não avançar aonde termina a mesinha de cabeceira, tá? E aí você pode, porque é legal, né? Aí você tá aqui na cama, você vai, joga, ilumina bem no lugar que você vai deitar para ler um livro. Às vezes quer ler na hora de dormir, tem gente que tem um hábito de ler, né? Já deitado na cama, é uma ótima opção.
Ana, a Ana tá perguntando que ela não pegou o comecinho, só para diferenciar rapidinho a diferença de lâmpada morna e quente. A lâmpada morna é aquela que é levemente amarelada, mas não é tão amarela. E a lâmpada quente é aquela que já é bem amarelinha mesmo, tá? Ela tá entre, a morna ela tá entre a quente e a fria. A morna é a branca amarelada. Exatamente. Então, só para simplificar aí, para ficar mais fácil. Usar lustre na sala de jantar e estar diferente pode? Olha só, a gente não indica, se você tem um ambiente integrado, né, quando você tem aquela sala de estar e jantar juntas, usar 2 pendentes, uma num ambiente e outra no outro. Se você vai usar o pendente na sala de jantar, que seja em um ponto específico, isso, não no central. Não no centro. Por exemplo, exatamente. você quer colocar um na mesa de jantar e um naquele cantinho do lado da do mesa sofá, lateral. na mesinha lateral, aí tudo bem. Agora você botar um pendente, gente, pendente no solto, no meio do nada, não é legal. Não é legal. Não fica bom. Inclusive porque o ideal dele é iluminar aquele ponto de tarefa, né? A iluminação foco, né? pendente geralmente ela tem essa função. Então, se você coloca aquilo pendurado no meio do nada, num lugar que é passagem, primeiro que você corre risco de bater a cabeça. Isso. Porque assim, nem todo mundo tem a mesma altura. Então, se for uma pessoa mais alta no seu caso, pode bater a cabeça. Porque o ideal dela, se ela é pendurada, o pé direito não é tão alto, você pode acabar batendo a cabeça. E porque ela fica perdida, né? Não se usa. Então, na iluminação geral, você sempre procura colocar ou essas placas de LED, como a gente mostrou, ou plafões, que são aquelas luminárias que são bem grudadinhas lá no teto, elas não têm tanta profundidade, elas vão fazer essa iluminação geral do ambiente. E vou mais além, gente. Se você quiser fazer uma iluminação de uma sala toda com spot, é possível. A minha sala é toda iluminada com spot. E nem por isso, quando eu quero ela bem iluminada, ela deixa de todas eu acendo tudo, entendeu? Então, por isso que é legal ter realmente essas só você saber, diferentes, a potência para cada lugar. Isso. Então, por exemplo, o spot central que eu botei um spot duplo, tá? Com uma iluminação com uma potência de luz mais forte. Então, às vezes eu posso acender só aquela ali e ela fica exatamente em cima da minha spots, porque tem os mini spots e tem os spots. Os spots são maiores. Então, da sala de Elaine, ela usou já spot mesmo. Não maior. Mini spot, não, isso. Então, assim, dá pra gente mesclar muita coisa. E aí, como a gente estava falando, a gente não indica se usar duas luminárias pendentes em ambientes compartilhados. Por exemplo, olha só. Por exemplo, imagina se a não ser, como o Francine falou, em mesinhas laterais. Aí aqui, por exemplo, Elaine e eu somos baixos. Se fosse meu marido, isso aqui estivesse no meio do caminho, ele já teria batido a cabeça. E aí ia acontecer o desastre. Vou contar uma história rápida, gente. A gente falou que queria que não tivesse vídeo cacetado hoje. Já começamos antes da live. Menina, não é nessa história que eu vou contar, não. Logo que eu me mudei pra minha casa, eu tinha já colocado o lustre na mesa de jantar. Mas eu ainda estava usando os móveis da sala de estar do apartamento antigo. Mais ou menos um ano, não tinha nem um ano, eu acho que eu tinha me mudado. Já tinha botado o lustre na mesa de jantar, mas os móveis ainda eram do apartamento, que eram pequenos ainda, né? O sofá era pequeno, bancada era tudo pequeno ainda. Aí o que eu fiz? Resolvi fazer. Sala dela, tipo, triplicou. A minha sala é grande. Aí resolvi fazer uma festinha na minha casa, só para adultos. Fiz o seguinte, inverti a minha sala de jantar com a sala de jantar, a sala de estar com a sala de jantar. Ou seja, o lustre ficou pendurado no meio do caminho. Sabe o que aconteceu? Meu marido quebrou o lustre no dia da festa. Que nem eu quebrei hoje aqui antes. Tinha outra luminária aqui, eu fui mexer, a bicha soltou. E mas você quebrou porque tava solto. Foi sem querer, mas teve vídeo cacetada antes da live, gente. Não tem jeito. Aí o que acontece, né? Como eu tirei a mesa de jantar dali, a gente estava até ajustando a altura, mas ainda não tinha dado tempo de mexer nas duas, porque são duas peças, né? Em cima da minha mesa eu tenho duas luminárias. E aí o que aconteceu, né? Enquanto eu estava trocando os móveis de um lugar com o outro, por ter ficado no meio do caminho, ele foi fazer um negócio assim embaixo, quando ele levantou, ele foi direto na cúpula, meteu a cabeça, não se cortou com a sorte de Deus, mas quebrou a cúpula que era de vidro. Então, é aquele cuidado que a gente tem que ter para não bater a cabeça. Como a Francine falou, ela passa aqui embaixo, mas o marido dela não passa não. Agora, olha outra coisa aqui, aproveitar e falar. Quando a gente usa duas luminárias assim, que a gente ama isso, esse detalhe fica lindo, tanto na mesa de jantar quanto nas mesinhas laterais, essas duas diferenças de altura fica lindo. Qual a diferença de altura de uma para outra?
coloca de 10 a 15 centímetros, fica ideal. E pode realmente uma ficar meio que encaixadinha na outra, fica até mais interessante, mas se o formato permitir, tá? Fica até mais interessante do que elas mais afastadinhas. Isso. E aí, assim, né, gente, cada caso é um caso. Por exemplo, em caso de mesa de jantar, se você tem uma mesa de jantar retangular, Isso aí que a gente grande, formatos. isso. A gente tem uma mesa de jantar, às vezes, um pouco maior, 1,80, né, até 2 metros, vamos dizer assim. Existe a opção de você usar uma peça única, grande, pode que ser, vai não tem preencher. problema. Nessas retangulares, você pode usar tanto uma no meio, mas que tenha uma proporção e não seja muito pequena para o tamanho. Pode usar uma retangular que, né, seja mais Longilínea. Isso. Ou você pode usar duas mais separadas, mas aí tem que ser iguais. Isso. Ou você pode usar nesse estilo aqui, que seriam duas diferentezinhas que encaixam uma na outra, mas Na aí verdade, você eles pode são usar bastante. composê, né? Então a gente não pode dizer que elas são diferentes, elas são composê. Você pode usar 3, 4 peças, dependendo da proporção que ele vai ficar em cima da sua mesa, tá? Por exemplo, a gente pode usar também numa mesinha lateral 2 luminárias pendentes menores. Tudo vai depender da proporção que você vai fazer em cima daquele móvel que você está fazendo a composição, entendeu? Vamos começar a mostrar os lustres, as coisas que tem aqui na loja, que vocês vão ficar pirados, igual a gente. Vamos lá, vamos tentar. Paula, vou te perguntar sobre luminária rústica. Vamos rodar aqui. Vou fazer igual a gente fez lá na cozinha, tá? Se der pra vocês verem, espero que vocês consigam ver bem. Esse cantinho aqui, vou até afastar mais um pouco pra vocês conseguirem ver mais, mesmo que a gente fique pequenininho. Não tem problema não. Ó, aqui a gente tem vários exemplos. A gente não pode ficar muito longe, senão a avó não chega. Aqui a gente tem vários exemplos de pendentes para linha mais rústica. Tem uma linha rústica, bem rústica. Vamos chegar ali perto. Olha que lindo para uma casa de campo, de fazenda. Olha só que perfeição, gente. Tem até ferradura aqui. Então, essa, como o Francine falou, é para uma casa de fazenda, uma casa de campo, ou aquelas casas de madeira. Né? Ou então, por exemplo, você é um fazendeiro, uma pessoa que vive isso faz parte de você, tem total sua personalidade. Você pode usar na sua casa da cidade, não tem problema nenhum. Inclusive, tem gente que a cidade é country, né, vamos dizer assim. Lá a gente faz live para todo mundo, né? Então, tem gente que está assistindo a gente que é de Goiás, daqueles lugares que isso é mais arraigado, né? E aí você pode ter isso aqui, mas tem que ter a ver com a sua personalidade, né? Porque a sua casa tem estilo rústico, mas você não tem nada a ver com fazenda, você vai usar uma coisa assim. E aí a gente tem essa bem rusticona mesmo, mas a gente tem outras peças que dão esse ar rústico, que leva a madeira, mas que não é tão casa de interior, vamos dizer assim, né? Não tão casa de fazenda. E aí elas ficam bonitas no estilo da nossa casa. Se você curte muito madeira, você pode botar. São luminárias que dão esse ar um pouquinho mais rústico, mas sem ser aquela coisa. Uma pegada rústica. Ela não é totalmente rústica, mas tem uma pegada rústica e fica bem legal. Isso. Agora, para quem gosta de peças mais cristal, tá? Seriam opções dessa daqui, para aquela iluminação, para aquele ambiente mais clássico, né? Olha só, essas que estão lá atrás são as que a gente chama de lustre, tá? São aquelas clássicas de cristal. Bem pendurado, bem cheio de detalhes. Isso. Agora, uma peça que eu amo, tá? E é da minha casa, tá? Eu uso essa daqui na mesa de jantar. Eu tenho 2 pequenas. Ela tem uma pegada clássica, mas ela é bem moderninha. Bem moderninha, por conta dessa cúpula. Então, assim, é uma pegada mais moderna, né? Mais contemporânea, mas que dá aquele toquezinho mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Dá uma coisa mais arrumada. E a gente tem ela de vários tamanhos. Ó. Essa aqui é pequenininha, que você pode usar em mesa lateral. Você pode usar no banheiro, naquele cantinho que a gente gosta, às vezes, de botar um pendente do lado do espelho. Na hora de fazer maquiagem no banheiro, o pendente você tenta colocar sempre na altura do seu rosto. Claro que não no meio do espelho, né? Nas laterais, porque ele vai iluminar bem o seu rosto e clarear bem a área que você realmente precisa. E iluminação quente.
Gente, maior. essa aqui não é indicada Não. pendente de maquiagem, tá? Não, ela- Pendente de maquiagem, se você for usar em banheiro, você tem que usar com a luz direta, tá? Essa daqui é muito indiretinha, não vai iluminar o suficiente, tá? Porque, Paula, a casa é quando não é gesso. A casa é quando não é gesso. Como assim, Paula? Não entendi. Quando não é rebaixado de gesso, aí você vai ter que usar de acordo com as sessões que você puder fazer, porque normalmente quando não tem gesso, vamos lá, Tem existem um artifícios, só. tá? Existem artifícios. Quando a gente não tem o rebaixo, a gente vai ter que ter ou fio aparente, e aí hoje a gente tem uma vantagem que a gente tem fio de tudo quanto é cor, tem fio Inclusive, decorativo, aqui tem. Tudo quanto é cor. Vocês Tudo. ficam doidos, gente. A gente ficou doido quando viu. É pena que a gente não trouxe aqui para poder mostrar verdade. vocês, mas tem assim, realmente uma gama enorme, então o fio pode virar uma peça decorativa, tá? Você que trabalha com macramê pode até inventar uma coisa nova aí para você. Mas também tem os trilhos eletrificados. Os trilhos, a gente coloca um trilho único, ele vai usar apenas uma seção, isso é uma desvantagem, tá, gente? Porque ele vai ter uma Você seção consegue só. tanto ele acender só as que você quer, especificamente. Mas você consegue usar um trilho maior e ir fazendo vários pontos de iluminação na sua sala. Mas aí são casos muito específicos mesmo que a gente tem que trabalhar com uma iluminação mais geral e não com essa. A gente acaba não conseguindo trabalhar muito a iluminação decorativa, a não ser que seja por abajures, né? Esses Ou outros aquela artifícios. lâmpada de braço, aquela luminária de braço, que a gente deixa o fiozinho preso na tomada próximo e aí a gente consegue fazer a iluminação decorativa. Ou até a arandelas, né? Isso. Fica bonito também o fio pendurado. Fica, dependendo do seu estilo, né? Na verdade, depende muito do estilo da decoração. Se você tem uma decoração clássica, não vai ficar legal. Mas se você tem aquela pegada mais industrial, Mais moderninha, né? É bem tranquilão. aí dá pra fazer. Aqui, vamos mostrar esses aqui que são cristais, mas são bem diferentões, ó. Que lindo. Esse daqui com certeza. Nossa, eles são lindos. Não sei se dá pra vocês verem bem por conta do foco. Ver os detalhes, né? Mas ela é toda de cristal, é uma peça toda de cristal. Os cristais Só que são numa pegada bem mais moderna, né? Ele conseguiu dar um ar moderno pro clássico. Olha isso aqui, completamente diferente. Totalmente. Ele chega a ser uma... Olha só, ela Parece um uma caracol, uma né? espiral. Muito linda. As peças aqui, sinceramente, gente, a em gente Campos fica a gente apaixonada. a gente não tem uma loja tão boa de iluminação quanto a iluminar, tá? E aí vamos agora para as novidades que a gente ama e a gente Vou coloca tentar nos botar assim, dá pra projetos gente pegar bastante. de clientes que têm esse estilo mais moderno, são as tendências, as coisas mais atuais. Aqui a coisa ficou no meio da gente. Adorava. Mas aqui não tem jeito, não, a gente vira de lugar. Bota assim, Pronto, resolvi. Gente, isso aí, vamos falar de tendência, tá? Essas peças com formato de bola, elas estão em alta em toda a decoração. E a serralheria junto, porque a serralheria veio e ficou, a gente já não vive sem, a gente coloca praticamente em todos os projetos, porque a serralheria, você consegue, te permite criar coisas novas e fazer detalhes novos de uma maneira que não fica tão pesada, não só financeiramente, quanto pesada de peso em si, né? Vou mostrar, atrás de mim, vou mostrar, eu vou sair do foco aqui, não tem problema não, a gente deixa as luminárias no foco. Olha só que coisa linda, gente. E aí, na mesma pegada, a gente tem a peça que a gente pode colocar na mesa de jantar, tá? Que é uma peça nessa daqui, nesse estilo. Ó, Eu tô até com medo de virar, gente, pelo amor de Deus. Elas são vários pontos de luz e aqui é aquele caso que você vai botar cada lâmpadazinha de mínima potência possível. Porque senão vai ficar até Iluminar demais, muita vai luz. ficar. E olha só que coisas lindas, gente. É quase uma obra de arte. Um pendente Então, incrível pra gente usar em mesa lateral. E aí você pode usar essa daqui na mesa de jantar e essas daqui nessa mesinha lateral. Sim, aberta, porque elas têm a mesma gente. conversa, né? Não é necessário, inclusive, tá? Não precisa ser aquela coisinha conjuntinho, não, tá? Mas pode se fazer desse jeito. Vamos ver se tem mais uma linda loja. A loja é A loja é linda, incrível. Gente, a gente fica tonto quando a gente vem Olha, aqui. aí, os tons que a gente percebeu que entraram, né, gente? Todo mundo já viu isso.
que entraram de vez na decoração são os tons acobreados, né? Os rosé gold, o dourado, que voltou com tudo, que realmente tendência é uma coisa que vai e volta, a gente sabe, como na moda. E aí também tem o prata, porque o prata não saiu de moda. E aí ele tem que ter... Deixa eu falar pra gente. Olha isso ali, gente. Olha que lindo, gente. Pra quem tem um pé direito mais alto, usar um pé Não vai sair de um como essa. apartamento com pé direito de 2,40 m que você acabou com sua mesa. Você tem que lembrar Fazer que outras lives aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente grava vídeos aqui, porque senão a gente nem consegue falar tanta coisa. E aí, não se esqueça nunca que tem que ter, no mínimo, entre 70 e 80 centímetros. A Luiz Felipe tá dando jantar. recado de trabalho pra gente já, ó, pra gente não esquecer da luminária da cliente que a gente foi visitar ontem. Pode deixar, Felipe, a gente vai ver. Não se preocupa não. Já tinha esquecido, vou ser sincera. Mas aí voltando, desculpa te interromper. E aí a gente tem essa pegada mais industrial um pouco, mas nem tão industrial assim, porque E aí, esse com a estilo serralheria preta, né? Como a gente também, o preto veio muito forte com esse estilo industrial que chegou aqui com tudo. E aí, olha ali, tem muito. Aí tem com a cúpula leitosa, tem com essa cúpula transparente, ampla, né? transparente, e tem com a cúpula leitosa, que ela já não. A luz já fica mais indireta, como a gente já falou. Ela não fica com aquele foco luminoso tão claro, ela já tem que usar de repente a lâmpada um pouquinho mais forte para poder você ter a quantidade de luz ideal. Você quer um curso de luminária, na verdade seria um curso de iluminação. Porque assim, gente, a gente deu uma coisa ligada com a outra. A gente deu uma passada muito rápida para vocês entenderem o básico da iluminação. Mas iluminação exige um estudo muito pesado realmente, tá? Porque a gente tem que analisar só disso. Só de iluminação. E aí o que acontece? A gente tem que analisar o ambiente, a gente tem que analisar a incidência de luz naquele ambiente, a gente tem que analisar a incidência de acordo com os materiais que estão colocados ali. Por exemplo, esse piso aqui onde a gente está é um piso reflexivo, então a gente tem que analisar que tipo de luminária a gente vai usar para poder não dar ofuscar a sua vista, né? Por conta dela ser reflexiva. Enfim, iluminação realmente é um curso que rende trabalho. A gente aqui foi bem superficial. A gente está falando que realmente é prático para você aí que não é da área entender para arrumar aí na sua casa. Se der tempo a gente fala, Paula, mas eu acho que não vai dar tempo não da gente falar sobre as consultorias. Mas quem quiser mais informação das consultorias é só falar com a gente. Chama a gente depois que a gente fala todos os detalhes. Olha esse luxo que tá em cima de Elaine, que coisa mais linda. Deixa eu virar rapidinho. Ele é lindo mesmo. Ele tem uma cara de candelabro, mas tá vendo que é uma releitura do candelabro tradicional. Ó, gente, a gente vai ficar um pouquinho escuro agora, porque a câmera tá contra a luz do sol. Outro detalhe, tá vendo? A luz do sol, dependendo da câmera, ela atrapalha. A Paula sabe Vamos chegar um pouco mais pra cá. Mas enfim, vamos então virar a gente muda. Vamos fazer solta, pode soltar. Vamos fazer o contrário, que aí a gente também fica bonito, né, na parada. Ó, pronto. Que aí a gente não fica tão escuro assim, né? E aí, gente, tem as novas lâmpadas que... Aqui tem alguma delas. Daquelas lâmpadas bonitas. Não. Tem uma aqui, ó. Nessa luminária. Vamos chegar aqui mais perto. Cadê? Deixa eu tirar. Não, mas aí a gente mostra que tem essa luminária sem as cúpulas. Ui. Ah, tá. Vê se vocês conseguem visualizar bem. Esse tipo de luminária aqui já vem sem a cúpula. E aí você precisa colocar uma lâmpada mais bonita. E aí não vai botar aquela lâmpadazinha com aquela bolinha, com coisa, né? Você tem que botar uma lâmpada mais bonita. Vira aqui, amiga, se eu levantar por causa do meu vestido. Vira pra cá pra conseguir ver a lâmpada melhor. Tá vendo? Tá conseguindo ver esse tipo de É porque a lâmpada? lâmpada tá pra trás. Deixa eu tirar aqui, peraí. E outra coisa, lâmpada de LED não esquenta, tá? Se fosse a lâmpada se fosse incandescente, eu não ia ela ia conseguir botar a nunca mão. fazer isso, colocar a mão direto. Não ia. Ela Olha até só. passa um pouquinho de calor, mas nada demais. Ela é nesse tomzinho mais âmbar, né? E ela desligada, ela já é bonita, tá vendo? E acesa, ela fica muito mais São as lâmpadas de filamento que a gente chama, tá? Ela dá um efeito decorativo muito bonito. E aí ela tem diversos formatos. Ela tem redonda, Tem de formato que é uma de bola coração, mesmo. formato de estrela. Formato de tem coração, tudo, de já. estrela. Ela tem pequenininha, ela tem grande. Essa daqui é o formato pera, se eu não me engano. Tem umas que Enfim. são bem grandonas, tipo essa cúpula mesmo que tem aqui.
Tem de tudo. Vamos conversar sobre isso, Paula. Quer fazer uma consultoria de decoração na casa dela? Vamos embora. Estamos aqui para isso. Olha só o efeito de iluminação linda que ela dá, tá vendo? Ela dá um efeito muito legal. E aí você não precisa ter cúpula na sua peça, tá? Já essa outra aqui, ó, ela já é com cúpula, tá vendo? É o mesmo modelo, praticamente o mesmo modelo. Não é exatamente igual, mas elas são quase a mesma coisa. Só que essa daqui é com as cúpulas. E aí o tipo de lâmpada é uma lâmpadazinha pequenininha, tá? E a outra a gente já usa a lâmpada rosqueada naqueles formatos mais decorativos. Vamos mostrar as arandelas rapidinho? Até porque o nosso tempo tá acabando. 52 minutos, falta pouco. Olha, deixa eu virar aqui, ó. Essas são as arandelas. O que é arandela, gente? É aquela que fica presa na parede. Na parede. Aí você pode usar no seu quarto, você pode usar. Aí essas daqui são articuladas e são bem decorativas também, tá? Não são aquelas, tem aquelas linhas também mais sequinhas para área externa. Essas daqui já são para interior mesmo. E essas daqui são ligadas à lei para você fazer uma leitura ou criar aquele ponto gostosinho ali perto da sua cama. Fica lindo do lado da cama. Já tem essas aqui que são fixas, né? Que são ótimas opções para cama, para cabeceira de cama, para banheiro. Enfim, você pode usar aí bastante. Depois você Fiz vê um a print gravação que elas mostraram luminária para casa de fazenda. Gente, vai ficar disponibilizado, tá? Depois, se Deus quiser, a gente vai salvar e botar lá no GTV. Passou tão rápido, passa muito rápido já. É muito rápido, a gente Aqui, começa. essas novas também de LED, olha, a gente não mostrou. Esses novos São luminárias com... bem modernas. Olha só que lindas. Essas aqui também, muito bonito esse trio aqui. Tô rodando aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho de cada coisa. Mas, gente, olha só. Quem é da cidade, basta vir aqui, tá? É fácil chegar. Mas quem não é da cidade também, entre em contato no Instagram, porque tem o Instagram deles. @iluminarcampus, se não me engano, né? Iluminar Campus. E aí vocês podem aí consultar todas as opções. A gente não veio para fazer jabá, a gente veio para poder falar sobre iluminação para vocês. Mas a gente sabe que a loja é... Por que não, né? E olha só, a gente está no andar de cima. Lá embaixo tem um monte de coisa que vocês não têm ideia. Lá embaixo tem muito mais opções de pendente, guarda com os cantinhos, um tipo de lâmpadas diferente, enfim. Se der tempo a gente faz um stories quando terminar aqui, que a gente mostra a vocês. Loja Gilberto Cardoso, isso mesmo. Algumas outras opções que eles têm aqui, tá? É uma infinidade e Francine já falou, Francine é a dona daqui, tá? Também Xará. E ela falou que tá vindo muita coisa ainda, porque por conta da pandemia teve atraso de muita entrega. Isso. Então ainda tá vindo muita novidade. E olha que já tem muita novidade, mas ainda vai chegar mais. Então, fiquem ligados. Gente, estamos finalizando a nossa live, tá nos últimos minutinhos. Alguém tiver mais alguma dúvida, bota aqui rapidinho para poder dar tempo da gente responder. Porque senão, se passar do tempo, a gente não consegue salvar. Mas a gente já vai agradecendo vocês aí pela presença, mais essa live aí. Hoje foi um pouco menos engraçada, mas com tanta informação quanto, que afinal de contas a gente não tá aqui a gente está aqui para passar a informação o máximo que a gente puder, né? Essa é a nossa prática, né? Porque não adianta vocês conhecerem tanta coisa técnica que a gente sabe, se não interessa a vocês. Vocês querem resolver o problema de vocês aí. A gente filtra aqui o suficiente para que vocês consigam absorver as informações que a gente passa. Espero que a gente tenha conseguido responder as dúvidas de vocês. Mas se tiver mais alguma dúvida e não der tempo agora, manda uma mensagenzinha lá no direct que a gente responde. Beijo grande, ótimo sábado para vocês. Até a próxima live.